Olá pessoal, boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 28 de março de 2017, 13 horas e 22 minutos. Pessoal, canal de tudo novamente. E eu havia recebido um vídeo de um senhor que acompanha o meu canal, o senhor Alberto, sobre uma pequena palestra, né, do Dr. Fábio Zambiti, né, que ele é um advogado, que ele sempre está fazendo comentários aí sobre a aposentadoria dos militares. E ele colocou alguns pontos que eu vou fazer questão aqui de estar comentando nesse vídeo meu aqui. O que ele coloca no vídeo dele aqui? É que o militar, no caso, né, não tem regime previdenciário. No caso, obviamente que não é o mesmo sistema idêntico ao da Previdência Social, né? Por quê? Porque os militares, na verdade, eles não contribuem para a Previdência. Os militares que eu estou me referindo das Forças Armadas, eles contribuem, no caso, apenas para a cobertura de pensão, né? Mas o que acontece, gente? Você querer utilizar-se dessa desculpa, né, de que o militar não tem regime previdenciário, que é como que a gente vai falar, a proteção social deles, né? Se eu utilizar disso para não alterar nunca, né, a idade de aposentadoria dos militares, está errado, gente. Por quê? Porque como a gente sabe, a expectativa de vida ela sobe cada vez mais. Tá me entendendo? Então, se você utilizar dessa desculpa, né? Ah, não, os militares não contribuem para a aposentadoria deles, então não pode mexer nunca. Esses militares aí vão estar vivendo aí 150 anos, desculpa, 150 exagerei, né? Mas já eles vão estar vivendo aí 120 anos aí e vai quebrar o país, gente. Vai ajudar a quebrar o país. Corrupção já ajuda a quebrar o país. Outras coisas aí, sonegação de impostos e tudo mais. Só que a gente não pode querer deixar de lado uma coisa, né? E, com, e o militar vai, queira ou não queira, esse pagamento aí de benefícios para eles, de aposentadoria, vão ajudar a quebrar o país daqui a alguns anos. Então a gente tem que ir mudando essa idade de saída e utilizando outras formas para poder estar equilibrando esse caixa, gente. Porque senão vai quebrar. Vai quebrar. Senão o que acontece? O militar hoje começa na carreira militar com 18 anos. Né? Com 30 anos ele já está aposentado, ou seja, com 48 anos de idade, a maioria deles. Né? E se for ver aí, a expectativa de vida cada vez subindo, 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 vai quebrar o país. Então tem que ser tomadas medidas para mudar isso, gente. Tipo, igual a Bélgica mesmo. Eu gosto de citar a Bélgica aqui, porque é um país de primeiro mundo, tá? Que não está em crise financeira igual ao Brasil. E lá a idade de aposentadoria dos militares mínima é 56 anos e eles queriam estar aumentando para 63. Então, gente, tem que ser readequado. Porque senão você vai estar colocando só, por exemplo, né, igual essa reforma da Previdência que o governo quer fazer. Você vai colocar só os civis, você vai. Tá muito injusto isso, gente. Então, obviamente, você não vai colocar os militares no mesmo bolo dos civis. Que é o proposto, no caso, a minha ideia? Você faria, no caso, a reforma da Previdência para os civis, mas não com esse absurdo aí de 65 anos de idade, muito menos diminuindo a pensão para 50%. E juntamente faria a reforma da Previdência mais branda para os civis, mas juntamente já alteraria aí a forma da proteção social dos militares, já aumentando a idade deles também de aposentadoria. Não deixar, obviamente, igual dos civis, mas também aumentando essa idade deles, entendeu? Para ficar uma coisa mais justa. Tá me entendendo? Porque da forma que os militares aí estão protegendo a proteção social deles, está certo, né? Eles querem proteger o lado deles, só que eles estão pensando só neles. A impressão que dá é que eles, tipo, não mexeu com a gente, ótimo. Se os civis vão sofrer, vão passar fome, vão passar necessidade, como se diz, foda-se, né? Perdão da palavra. Então, gente, os militares aí que estão contra a reforma da Previdência, contra a reforma da Previdência, tudo bem. Agora, os que
xingam, ficam bravos aí quando eu falo para mudar a proteção social deles, né, para fazer um rateio aí para não ficar tão pesado para os civis. Então, gente, vocês pensem aí de uma maneira geral, não fica só pensando em vocês, não. Porque vocês têm que pensar que às vezes um filho de vocês, às vezes pode ser que não queira ser militar, entendeu? Um sobrinho, aí vai sofrer. Agora vocês ficam pensando só em vocês e os civis que se danem, aí me desculpa, aí tá errado. E eu já não penso só nos civis, eu penso em vocês também, nos militares, quero o bem-estar de todo mundo. Por isso que de repente, eu poderia estar falando aqui, então, não faz a reforma da Previdência, mas mexe só na proteção social dos militares. Eu não estou falando isso. Estou falando para fazer um rateio. Ou não fazer reforma da Previdência nenhuma, ou então fazer um rateio, mexer na Previdência dos civis, mas mexer também na proteção social dos militares. Ok? Vamos seguir aqui nos pontos que o Dr. Fábio colocou. Lá ele coloca inatividade remunerada, custeada pelo Estado, né? Só que o que acontece? A forma com que é mostrada essa inatividade remunerada, a forma com que eles colocam está errada, porque eles colocam lá, o militar está na reserva, tal, não pode ser considerado como aposentado. Gente, a gente tem que ser realista. E quando um militar está na reserva, dificilmente ele é chamado para fazer alguma coisa. Então eu acho que isso aí tem que ser feito, alguma coisa em tempo real, tipo assim, para apresentar de forma mais clara para a população esses gastos. Tipo, o militar que está na reserva, enquanto ele está na reserva, mas enquanto ele é chamado e está exercendo alguma atividade, esses militares, tipo lá nas Olimpíadas, esses militares que foram chamados e estavam na reserva e foram trabalhar nas Olimpíadas, aí sim, aí tem que ser colocado como despesa de militares que estão trabalhando. Agora, militares que estão lá na reserva e não estão trabalhando, tem que ser colocado como militar aposentado. Tem que ser feito alguma coisa para mostrar para a população que realmente existe essa diferença, porque senão fica muito fácil. Que a gente sabe, digo e repito, a gente sabe que os militares, quando estão na reserva, eles não fazem muita coisa, não. Tá ok? Eles só fazem realmente quando são chamados. Ou seja, se o país for fazer um atendimento no qual necessite desses militares que estão na reserva, aí sim, aí eles vão estar trabalhando. Então tem que ser uma coisa em tempo real, para ter mais transparência para mostrar para a população. Ó, esses militares aqui estão na ativa, estão na reserva, mas estão trabalhando. X militares, sei lá, 200, 300, 400 militares. E esses outros militares aqui, eles estão na reserva, podem ser chamados, mas estão em casa, não estão trabalhando. Entendeu? Então eu acho que tem que ter essa informação para a população em tempo real e não colocar só os que estão ali na reserva como despesa, como se estivesse trabalhando, entendeu? Senão fica uma coisa errada e maquiada aí para a população em geral. Vamos seguir aqui. Militares contribuem só para a pensão, isso aí a gente já falou, né? Mas é uma forma errada, né? Porque isso é mais uma maneira de tentar tirar, no caso, a responsabilidade deles quanto às despesas do país, né, gente? Porque senão é fácil, você só pega e joga lá os pagamentos que são feitos de aposentadoria dos militares. Você só vai e coloca aquilo lá como, como despesa das Forças Armadas. Aí fica fácil, gente. Aí isso aí você quebra o país. Entendeu? Esses militares vão vivendo cada vez mais e aí vai chegar a quebrar o país. Tá me entendendo? Aí você fala, não, mas se você for colocar numa planilha aí, você vai ver que de 2000 para cá as despesas com os militares estão diminuindo. Gente, tinha que diminuir mesmo, né? Porque em 2000 lá que teve aquela alteração para tirar direitos dos militares, que eram coisas absurdas, né? Igual eu falo daquela pensão das filhas lá, que civil nunca teve direito àquilo.
Claro, um absurdo. Então, gente, obviamente que tinha que diminuir essas despesas mesmo, né? Depois de tanto tempo que eles tiveram isso, obviamente que depois de tirar esses benefícios, é claro que tinha que diminuir as despesas sim. Só que o que acontece? Como o país está quebrado, né, tem que diminuir mais essas despesas. E como que você vai conseguir isso? Né? Primeiro passo, aumentando a idade de aposentadoria dos militares, tá? E diminuindo benefícios deles. O que acontece? A população inteira aí está sofrendo, está tendo salário, está perdendo emprego, a renda da população está caindo. Por que não pode cair a renda dos militares também? Então tem que se alterar isso, gente. Tem que se alterar. Pode, os militares aí com certeza vão xingar aí por isso que eu estou falando, tudo, mas, gente, é necessário. Infelizmente é necessário. Obviamente que eu não queria isso. Obviamente, se o país tivesse uma situação ótima, né? Aí a gente queria até que aumentasse os benefícios dos militares. Mas como está quebrado o país, tem que diminuir. Fazer o quê? Tem que se adequar à situação. Não estou em nada contra os militares, não, mas eu estou falando sobre uma readequação para que fique bom não só para a classe dos militares, para que fique bom para a população em geral, que eu acho que todo mundo merece consideração, né, gente? Então vamos seguir aqui. O Dr. Fábio, ele fala sobre integridade física e mental dos militares. É lógico, gente, tem que ter integridade física e mental para ser das Forças Armadas. Não estou dizendo, não disse nada de diferente nos meus vídeos. Eu só peço no caso que tenha realmente uma adequação de acordo com a idade do militar, né, gente? Obviamente que você não vai pegar um militar lá que já está prestes a, sei lá, com 54 anos de idade, vai botar ele para correr junto com um menino de 18. Não tem como. Então você tem que fazer uma adequação, né? O governo brasileiro podia muito bem ver direitinho como que funciona lá na Bélgica, por exemplo, ou em outros países no qual a idade de aposentadoria dos militares é maior. Dá uma verificada lá como que eles fazem essa adequação, deixar os militares mais velhos mais ali no serviço de escritório, mais no serviço técnico, né? Para poder orientar os mais novos e não, obviamente, se fazer atividades aí que vão forçar o seu corpo aí, sendo que eles já estão mais velhos e obviamente não teriam resistência para isso. Então tem que ser adequado. Eu vou repetir aqui, muitos serviços dos militares hoje em dia são só dentro do escritório. Entendeu? Então, o que tem que fazer? Esses mais velhos fazer esse serviço que não exige tanto do físico e do mental, né? Porque do mental que eu falo, às vezes, tá numa guerra, alguma coisa, obviamente o mais novo ele vai ter uma cabeça um pouco mais rápida, né? Para poder pensar, né? Não todos, né? A gente está dizendo de maneira geral. E, obviamente, o físico também, né? A força física. Então, o que tem que ser feito? Readequado e não inventar desculpa para não mexer nunca na aposentadoria aí dos militares, que eles não gostam, que chamam de aposentadoria, então vamos falar proteção social. Mas não interessa, gente, se é proteção social, se é previdência, se é aposentadoria, é a mesma coisa. Está saindo do bolso aí dos brasileiros aí de forma geral. Vamos seguindo aqui. Isso aqui eu já falei, adequação dos serviços dos militares de acordo com a idade. E vou repetir, né? E se a expectativa de vida subir demais? Não pode mexer nunca, né? Não, eu vou repetir isso, eu já falei no começo do vídeo, mas vamos falar de novo, né? O militar aí chega, vamos supor que daqui, sei lá, 20 anos, a expectativa de vida deles aí esteja 120 anos aí, e não importa. Então, gente, isso aí quebra qualquer país, tem que ser readequado. Entendeu? Tem que se aumentar. O que tem que se fazer inicialmente é aumentar a idade de aposentadoria. Mas você fala, mas aí se vai aumentando a expectativa de vida, como é que vai fazer? Vai quebrar o país. Vai quebrar o país. Mas o que acontece? O que a gente pode fazer para não acontecer isso? Vou repetir, né? Aumentar a idade de aposentadoria deles inicialmente, diminuir benefícios deles, ou seja, diminuir valores aí que eles ganham aí, principalmente nas promoções, né? Tem que se alterar as leis, né, gente? E diminuir até salário, gente. Fazer o quê?
Não só isso, não só dos militares, também de servidores públicos, né? No geral aí, que tem salários muito altos e tem que diminuir, fazer o quê? Aí depois, se o país melhorar a situação, aumenta o salário de novo. Tem que adequar de acordo com a situação. Mas uma outra ideia que eu tenho aqui, para poder diminuir mais esses gastos aí com as Forças Armadas, né, que realmente são altos, é uma melhor, gente, adequação quanto a esse serviço militar obrigatório. Que a gente vê o que acontece. É obrigatório todo homem, né, com 18 anos fazer o serviço militar. Mas a gente vê que esse serviço militar que normalmente os jovens aí fazem com 18 anos é uma coisa muito fraca, né? Eles só os sargentos lá só colocam a molecada para marchar lá, não adianta nada, gente. Termina um ano lá, os meninos não aprenderam nada. Então eu acho que que acontece? Tem que aumentar esse tempo aí do serviço militar obrigatório, tá? Para pelo menos no mínimo um ano e meio, tá ok? E depois de 5 anos, né, ou seja, 18 anos, aí depois de 5, aí ele vai terminar com 19 ou 20, né? Aí depois com 24, 25 anos, aí teria que voltar, no caso, e fazer uma reciclagem. Para ele estar preparado, entendeu? Ele está preparado para, no caso de uma guerra, se for chamado, ele vai ter realmente um mínimo de noção ali de armamento. Então ele vai estar mais preparado, porque do jeito que está no país hoje aí tá uma vergonha. Você vê aí a molecada com 18 anos aí, vai para os quartéis aí, só fica marchando e mais nada. Marchando e cantando música enquanto corre. Então não pode, gente. Tem que ter um melhor preparo. Essa molecada aí, quando faz 18 anos, para fazer o serviço militar, tem que ser mais bem preparado, tem que ser mais tempo e tem que ser mais bem preparado. Entendeu? Que a gente vê de moleque aí à toa pra rua aí com 18 anos aí, tem que fazer o serviço militar. Entendeu? E outra coisa também que eu acho que falta muito, obrigatoriedade também para as mulheres. Obviamente que não vai ser da mesma proporção de homens, mas tem que ter obrigatoriedade para as mulheres também fazer o serviço militar. Né? Aí você fala, ah não, mas mulher não tem força física. Gente, para manusear uma arma ali não precisa força física. Tá me entendendo? Não precisa tanta força física, a não ser que seja uma arma um fuzil mais pesado, alguma coisa, né? Mas como a gente já sabe, tem muitas mulheres que fazem o serviço militar aí, entendeu? Se não fosse necessário, não tinha um monte de mulher aí nas Forças Armadas. Então, tem muitas coisas que as mulheres podem contribuir, principalmente na parte também de enfermagem, né? Porque se for ter uma guerra, obviamente que vai precisar ali de pessoas ali para cuidar dos feridos. Então, obrigatoriedade do serviço militar também para as mulheres. Entendeu? Com o mesmo tempo dos homens e com a devida reciclagem, igual eu falei, depois de 5 anos após o término da primeira parte, né, que seria aos 18 anos, um ano e meio, ia terminar com 19,5, 20 anos, e depois aí com 24, 25 anos, se faria uma reciclagem, né, para a população em geral contribuir, né? E aí o que acontece? Com isso, você diminuiria a contratação de novos militares de carreira, né? E automaticamente se diminuiria o gasto para o governo, os cofres públicos, né? Não vou nem falar governo, vamos falar para os cofres públicos, ok? E aí o Dr. Fábio lá, ele vai e, no meu ver, lá, ele já pega pesado no final, né? Ele fala, ah, vamos acabar com as Forças Armadas, né? Igual a Costa Rica parece que fez. Gente, Dr. Fábio, desculpa, mas aí da forma que o senhor está colocando, o senhor está colocando pesado. Ninguém está falando para acabar com Forças Armadas. A gente não pode utilizar desse tipo de, como se diz, pegar pesado assim para tentar calar a boca da população, para a população não reclamar. Não é assim que se faz. Ninguém quer fim das Forças Armadas. Eu não penso em fim das Forças Armadas. Forças Armadas é importante, mas a gente tem que readequar.
E essas coisas que eu falei aqui no vídeo seriam, no caso, grandes ideias para readequar as o gasto, né, do governo aí com as Forças Armadas. Então, o senhor falar aí, vamos acabar com as Forças Armadas igual fez a Costa Rica, desculpa, eu posso estar errado, mas o tom que o senhor falou dá a impressão aí de querer, como se diz, dar um cala-boca na população que está reclamando dos militares estarem dando muito gasto, os militares das Forças Armadas. Tá bom? Essa é a minha opinião, espero que o senhor não fique ofendido aí, mas eu tenho direito da minha opinião. Beleza? Gente, então esse foi o vídeo. Obrigado aí por ter assistido. Deixa o like, por favor. Se inscreve no canal, tá? Eu já quero agradecer aqui os inscritos. Que ó, 1.250 inscritos, pessoal. Muito obrigado aí, o canal está crescendo pra caramba. E é isso então. Então, até mais. Se inscreva aí para receber novos vídeos. E é isso. Fui. Até mais, galera.